Glória a Deus. É um prazer estar com vocês hoje aqui, de uma outra maneira, né? Hoje ministrando com a responsabilidade, com os frios na barriga que dá. Mas, desde quando eu voltei para cá, para o Rio Branco, eu já tinha uma palavra que o Senhor havia queimado muito forte no meu coração. E eu não tinha dúvida do que falar para vocês. Porque o Espírito do Senhor, ele tem a função de nos trazer para perto do Senhor. Então, não poderia ser outra palavra que mexesse mais comigo do que quem está aqui pregando. Eu conheço muita gente aqui que é antiga aqui na igreja. Me alegrei quando eu vi o filho, porque quando eu lembro do filho, eu lembro do seu irmão, lembro da sua família, lembro da sua mãe, que adorava o Senhor aqui com a gente, o Senhor já recolheu. E para ser sincero, eu lembro quando eu vi a Zenaide ministrar ainda nova, minha esposa, eu lembro do Marujo, eu lembro de todo mundo. Mas eu lembro de um povo apaixonado. Quando eu lembro desse povo, André, eu lembro de um povo que batia na porta da igreja, que pedia a chave da igreja porque queria orar, que queria ir para o monte. E se chegou um tempo de você voltar para o Senhor, se você voltar a se apaixonar, de você voltar ao propósito, o tempo é agora. Eu quero trazer um tema para vocês que não pode ser apenas uma motivação de um pregador ou um desejo de um pregador de ter um performance. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós não temos um performance, porque quem é a palavra se entregou por nós na cruz do Calvário. Ele pagou todo o preço que alguém poderia pagar e muito mais do que isso. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estabeleceu o plano perfeito de Deus. Então, não tem nada a ver com a gente que sobe aqui, que traz informações bíblicas para vocês. Porque o que tem que imperar nesse ambiente é a ação do Espírito Santo, que também tem o poder de nos curar, de nos transformar, de nos alertar. Ei, acorda, você está na direção errada. Então o tema nessa noite é: volte para o Senhor. Eu quero usar um texto forte, um texto difícil. Tinha um obreiro na igreja lá, pastor, que ele sempre falava assim: pastor, a igreja precisa ouvir Apocalipse. Eu falei: querido, a igreja precisa ouvir o Senhor, a igreja precisa... Mas o Apocalipse também é muito bom, porque fala do nosso futuro. Você não tem um passado, você pode glorificar o Senhor, porque Ele apagou na cruz do Calvário, pelo poder do seu sangue. Você é uma nova criatura. Você tem um presente que lhe traz responsabilidade. Mas quantos podem levantar a mão para o céu? Nós temos um futuro glorioso. Nós vamos morar no céu. Nós vamos viver com o Senhor eternamente. E Apocalipse 2:4. Eu chorei no carro algumas vezes essa semana, ouvindo um louvor que mexeu muito comigo. Até falei para Zenai, sabe cantar? Estou voltando à essência da adoração, porque o Evangelho, ele veio para transformar você. Ele veio para transformar a mim. Eu não posso usar o Evangelho para apontar. O Evangelho é boas notícias do céu, que veio para salvar, mas também veio para nos alertar. Como que está a tua vida hoje diante do Senhor? Então, eu não sou cantor, mas se o louvor conseguir ministrar, estou voltando à essência da adoração, não se preocupe se não for cantado. Mas isso marcou muito comigo. Diz assim a Bíblia, eu quero ler a partir do versículo 1, Apocalipse 2:1. Quero falar para os irmãos que eu ainda estou nervoso, tá? Quem vai orar pelo pastor aí? Levanta a mão aí. O Senhor é bom, irmãos. Eu vi os meninos aqui, eu quero falar com os meninos que estão aqui. Quem tocou aqui hoje? Eu vi aqui socando. Vocês estão aqui adorando o Senhor. Não suba no altar se não for para adorar primeiro. Adora primeiro. Diga que Ele é grande.
Eu sei que vocês estão preocupados às vezes com a nota, se vai bater nota, se não vai bater nota. Aqui não é uma apresentação. Tudo bem que nós temos que fazer o melhor para Ele. Mas adore o Senhor. Adore. É a preocupação de quem prepara uma playlist, pastor. Será que a igreja vai vir? Não, irmão. Será que o céu vai descer? Porque quando tem verdadeiros adoradores, a Bíblia diz que Deus está no ambiente. Quando tem louvor, o Senhor está no ambiente. Então, é tempo de nós orarmos por esse grupo de louvor, é tempo de nós orarmos por esta igreja. O texto bíblico vai dizer assim, deixa eu ler com vocês aqui. Escreve esta carta o anjo da igreja em Éfeso. Essa mensagem é daquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança. Eu sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Só até aqui já teria muito bom, né, irmãos? Quem concorda? Amém. Perfeito, né? Aqui me dá uma preocupação, me dá um frio na barriga, porque quem está falando é o Senhor Jesus, numa visão que foi dada a João Batista na ilha de Pátimos. Quando ele estava lá, por amor ao Senhor, ele foi jogado naquele ambiente. Mas olha que o Senhor diz: contudo, tu fez tudo isso, tem boas obras, você está no ambiente, você é meu, você prega o Evangelho, você faz tantas coisas. Só que agora ele engloba, Carol, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio ou no início. Ou em outras versões, João, você abandonou o primeiro amor. Veja onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei o candelabro do seu lugar entre as igrejas. Mas a isso tem ao seu favor, você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E esse texto traz uma das maiores advertências, Felipe. Porque nós somos numa geração hoje em que os pastores adoecem. Mas não é porque as pessoas estão com problema, não é porque as pessoas estão sem vir para o ambiente da igreja. É porque quando você vai perguntar para alguém: querido, você está bem? A gente aconselhou muitas pessoas lá. Nós víamos, Zenaide, que a pessoa não estava bem. Mas o se acostumar em viver uma vida longe de Deus virou a sua rotina. Fazia parte dos seus hábitos. Então, nós vemos uma geração onde nós temos que fazer entretenimento. Nós temos que fazer chamadas no Instagram para os irmãos da igreja comparecer na igreja no dia de culto. Nós estamos numa geração em que, se nós estivermos cansados, Roberto, a gente não vem para a igreja, porque só foi passado, parece que foi passado para nós nesse tempo um evangelho que não nos custe nada. Eu gosto da passagem de Davi, quando ele disse: eu não oferecerei ao meu Senhor um sacrifício que não me custe nada. Eu preciso me apresentar ao Senhor, eu preciso adorar o Senhor. Não é o Senhor que precisa de nós, não é o pastor dessa igreja que precisa de você, é você que precisa de Deus, é você que precisa voltar ao propósito. Aleluia. A Bíblia diz que há dias bons e há dias maus.
Eu gosto no dia bom glorificar o Senhor e dizer assim: se está bom é porque o Senhor está comigo, se está bom é porque a tua presença está fazendo todas as coisas. Mas quando está mal, eu gosto de me esconder nele e falo assim: vou passar por tudo isso porque eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está vivo, eu sei que o Senhor não me desamparará nunca. Então nós vivemos uma geração que até faz a obra. Para esse tempo aqui, a advertência era bem explícita. Eu gosto de falar nesse texto, eu gosto de me ver nesse texto, eu gosto de voltar nesse texto e todas as vezes e olhar para mim e falar assim: como é que eu estou diante do Senhor? Como que o Senhor está me vendo hoje? Esse texto, ele precisa ser mais abordado. É uma advertência para nós, igreja do Senhor, é um assunto que precisamos destacar mais em nossas vidas, como prioridade máxima. Qual é a tua prioridade hoje, irmãos? Todos que estamos aqui, e eu prego para mim nessa noite. Qual é a nossa prioridade? Eu sei que a Zenaide canta no louvor, o Roberto está aqui, o Aldemir está ali. Eu sei que o irmão está ali no som. Mas para o Senhor, precisa ser mais do que isso. Quem está me entendendo aqui? O Senhor não quer que a Zenaide, ou a Rose, ou o menino do que está tocando aqui suba apenas para tocar. Ele quer que você suba aqui apaixonado por Ele, dizendo: Senhor, eu estou aqui para o louvor da Tua glória, a minha vida está em função da Tua glória, os meus dias estão em função da Tua glória, e aonde eu for, eu quero viver em função da Tua glória. A gente consegue vir para o culto sem chorar, a gente consegue vir para o culto sem adorar. Eu participo das reuniões, mas não, hoje não foi o dia. Salmo 51, 17 diz que sacrifícios aceitáveis ao Senhor é uma alma batida e um coração quebrantado. Se você chegou aqui, meu irmão, foi para adorar o Senhor, foi para glorificar o Senhor, a tua carne não sabe disso, a tua carne não quer isso. Então no teu espírito você prega para a tua alma e diz: eu estou aqui para levantar a minha mão. Levanta a tua mão para o céu, só um minutinho assim. Você pode dizer que o Senhor é maravilhoso. Você pode dizer que Ele é tudo para você. A gente não está aqui para entreter pessoas, a gente não está aqui para emocionar ninguém, a gente não está aqui para fazer uma apresentação. Nós estamos aqui destinando honra, glória, louvor e majestade ao Senhor. Ele não merece adoração, Ele é digno de toda adoração. A gente consegue vir para a igreja, a gente consegue servir, mas a gente também consegue fazer isso com o nosso coração distante do Senhor. Fala para duas pessoas do teu lado aí: Jesus está neste lugar. Fala bem alto: Jesus está neste lugar. O texto diz que Ele passeia no meio da igreja, Ele caminha no meio da igreja. Eu sou de uma geração, Tati, em que o pastor falava: ei, Jesus está passando por aqui, e o meu coração estava tão apaixonado que eu cria tanto nisso. E quando foi que a gente deixou de acreditar nisso? Quando foi que a gente deixou de confiar que toda a Escritura Sagrada, ela contém a vontade de Deus para nós? A vontade do Senhor é andar no meio do seu povo. A vontade de Deus é falar com sua igreja. A vontade de Deus é se manifestar no meio do seu povo. A vontade de Deus é usar profetas. A vontade de Deus é usar homens e mulheres e jovens dispostos a dizer: não quero viver uma vida comum, porque viver na presença de Deus nunca será comum. Esse assunto precisa ganhar espaço no nosso meio.
Hoje nós percebemos que há um distanciamento. Pasmem, pastores têm que negociar com a igreja se no dia da Copa do Mundo haverá culto ou não haverá culto. Se o pastor fizer culto na quarta-feira do dia da Copa do Mundo, eu estou aqui na igreja. A Bíblia diz: não ameis o mundo e aquilo que há no mundo. Você pode assistir seu futebol, torcer por seu time, mas você precisa mostrar para o mundo quem está no primeiro lugar da tua vida. A gente fica perguntando entre nós pastores o que precisa acontecer, qual é o próximo método, o que nós precisamos fazer. Não, irmãos, nós precisamos voltar às Escrituras, e as Escrituras, elas revelam que Deus, Ele procura no meio do seu povo homens e mulheres dispostos a dizer: Senhor, o Senhor é o meu Deus, é pelo Senhor que eu vivo, é pelo Senhor que eu faço todas as coisas, é no Senhor que eu me escondo. Talvez você não percebeu que você está longe. Ou até você percebeu que está longe. Eu lembro do tempo que o Senhor visitava a gente nos cultos aqui. E no culto de oração, 5, 6 pessoas recebiam uma das evidências do Espírito Santo, que é orar em línguas. Quem lembra disso aqui pode dar uma glória a Deus. Eu lembro que nesse ambiente de oração, os velhos começavam a profetizar. Os idosos, eu lembro da irmã Maria, mãe da Márcia, profetizando nesse ambiente. Eu lembro do Senhor falando conosco de uma maneira poderosa. Porque cutuca uma pessoa do teu lado aí, o Senhor quer se manifestar, diga para ele: o Senhor quer se manifestar no meio do seu povo, o Senhor quer tocar na tua vida outra vez. Nós somos uma geração que está vivendo 3 momentos. Daqueles que se apaixonaram pelo Senhor. E isso foi a coisa mais marcante da vida. Eu estou apaixonado. Minha irmã um dia perguntou para mim assim: você vai para a igreja de novo? Eu falei: vou. Mas e você está namorando com alguém? Eu falei: não estou namorando com ninguém. Eu era do mundo, eu era muito namorador, e eu estava ali na igreja. Eu falei assim: Paula, mas agora eu estou namorando com Jesus, porque a presença dele é melhor do que qualquer outra coisa. Eu tenho certeza que a Bíblia diz que ele prepara todas as coisas para mim. Então eu estou vivendo essa essência do Evangelho. Jesus entrou para transformar a tua vida, e através da tua vida transformar tudo em tua volta. Nós temos uma geração que está nos vendo nos esfriar do Senhor. Nós estamos numa geração, essa geração precisa ver pessoas fervorosas, com o coração queimando. Ainda que eu acorde pela manhã com vontade de comer um pão, eu vou abrir um jejum, eu vou esmurrar minha carne. Ainda que eu não queira orar, eu vou abrir mão de tudo, eu vou começar a orar. Ainda que eu não queira ler a Bíblia, eu tenho uma Netflix melhor para ver. Não, eu vou ler as Escrituras Sagradas, porque o meu desejo é me aproximar do Senhor. Eu lembro do dia em que cheguei na igreja, num culto de oração. Estava chovendo muito, eu moro no Parque das Bandeiras, vim de bicicleta, a corrente da bicicleta quebrou. E eu com guarda-chuva, vim empurrando a bicicleta, era muito longe. Quando eu cheguei na igreja só tinha 5 pessoas no culto de oração chovendo. Mas nesse tempo, até quando chovia muito, vinha 5 pessoas para o culto de oração. Quem pode fazer assim? Nesse tempo, ainda que chovesse muito, tinha 5 pessoas orando. E eu me lembro que eu cheguei na igreja, eu tinha uma vontade de orar em outras línguas. Que desejo eu tinha. E me enganaram tanto. Um dia uma pessoa falou assim: é só orar glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Agora mistura tudo. Mas eu queria, pastor. A Bíblia diz que nós precisamos fazer alguma coisa. Fala para o teu irmão assim: eu preciso fazer alguma coisa.
Preciso me encher do Espírito Santo. Quem precisa se encher do Espírito Santo está aqui nessa noite. Nós precisamos nos encher do Espírito Santo de novo. Eu vim aqui dizer para você que você precisa voltar ao propósito. E eu lembro que eu cheguei aqui na igreja, eu tinha um desejo, e eu cheguei todo molhado, coloquei a bicicleta de um lado, e pouco importa, a gente não estava preocupado com roupa, com nada. A gente só tinha um coração que desejava a presença mais do que todas as coisas. Se o teu coração não estiver assim, você corre o risco de perder o que é mais valioso. Eu lembro que nesse dia, Carol, quando eu vim para cá, não aconteceu nada, e eu quero ser batizado com o Espírito Santo, o Senhor me batiza, é hoje. Dando a mão para os irmãos, assim, o Espírito Santo falou comigo pela primeira vez. Vai lá para trás. Aí eu fui lá para trás. Toca na parede. Toquei na parede. Por 2 horas eu orei em línguas. Você pode dar um glória a Deus? Não tem nada a ver tocar com a parede. Não tem nada a ver encaminhar até o fundo da igreja. Tem a ver com você ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. E ele se comunica, ele sabe muito bem se comunicar com a igreja. Existem 3 grupos de pessoas que ainda não se encontraram com Jesus e depende de uma igreja apaixonada para fazer eles se encontrar com Jesus. E essas pessoas estão no mundo, estão nos becos e nos valados. E se o Senhor estivesse na terra hoje, Marquinho, ele não estava preocupado com outra coisa. Essas pessoas estão no mundo. Quem aqui já pregou para poste? Levanta a mão. Eu estava tão apaixonado por Jesus quando eu aceitei que eu pregava nas esquinas. Eu pregava nos carrinhos de lanche, eu pregava nos negócios de pastel. Aonde as pessoas, mas não era aquele menino lá que usava droga, que estava perdido, que a mãe é pastora da casa da bênção. Agora eu estou vendo um pastor pregando o evangelho, me chamaram de pastor, não sabia nem que era isso. Mas o que eu estava comunicando? Eu estava comunicando aquilo que estava cheio no meu coração. Eu estava cheio da presença de Jesus e eu queria distribuir ele para os outros. Quando a gente perdeu a essência, a gente precisa voltar, irmãos. O caminho de volta. Irmãos, teve um dia que eu vim para a igreja, eu estava o pó da rabiola, eu estava tão mal nesse dia, eu estava só, como diz o texto, eu estou fazendo obra, eu estou dizendo que sou contra tal coisa, os maus, eu estou vindo para a igreja, eu tenho um cargo na igreja, eu estou aqui, sentei aí, mais frio do que um iceberg. Eu dobrei meu joelho ali, tinha uma pessoa cheia do Espírito Santo, aquela presença passou para mim, e a presença de Deus que está em você precisa passar para o teu irmão. As coisas precisam começar a acontecer no ambiente onde Jesus está sendo levantado. Nós viemos aqui neste lugar, levanta uma das tuas mãos, nós viemos aqui para adorar o Senhor, para glorificar o nome dEle. Eu não vim aqui para fazer outra coisa, eu não vim aqui para trazer minhas queixas. Eu concordo com o pastor, eu discordo. Não gostei da música. Não é para você também a música, é para o Senhor. A Bíblia diz que por meio dele, para ele, são todas as coisas. Se você quiser abrir, é Romanos 11:36. Porque dele, para ele, por meio dele, são todas as coisas. Se você for lá na África, você não adora. O pastor mostrou um vídeo lá como que se adora na chuva, né, pastor? Na lama, os menininhos colocam a cara na lama. Deus não está preocupado com a tua opinião, Roberto. Ele quer o teu coração por inteiro. Ele não quer saber o que a gente acha. Ele quer a nossa entrega. A gente se segura hoje em dia porque a gente sabe, só vai ser eu. Se pular na igreja aqui, dar glória a Deus e ir para lá, não, é um doido. Não, talvez é uma pessoa tentando demonstrar que o culto é para ele. Que a gente não está preocupado, porque se eu for orar em línguas, eu vou ofender quem não ora em línguas, porque acha que orar em línguas não pode. Nós estamos num momento em que a igreja precisa voltar para o Senhor, ela precisa voltar para as Escrituras, ela precisa resgatar a sua fé, ela precisa voltar a acreditar em milagres, ela precisa acreditar que Jesus vive e reina para todo sempre, e se Ele quiser fazer, Ele faz. Inclusive o sobrenatural hoje, agora.
Não há impossibilidades para o nosso Deus. Deixa o Espírito Santo te mover nesse momento. Deixa Ele te tocar outra vez. Você está no teu lugar. Deixa Ele te movimentar. Você está muito parado. Tem uma profeta no meio dessa casa que um dia eu fiz algo errado. O Espírito do Senhor falou com ela, acionou o Espírito Santo dentro dela e comunicou ao seu espírito que eu estava fazendo algo. Não era algo também tão assim fora da curva, mas era algo que podia me afastar. Faz mais de 10 ou 11 anos. E ela falou comigo: o Senhor mostrou para mim isso e isso. Eu comecei a glorificar o Senhor no meio da rua, porque o Senhor fala. Tem profetas descendentes que precisam se levantar outra vez e voltar a profetizar. Eu sou de um tempo, pastor, e eu quero voltar a esse tempo. O problema não é o monte. Deus está aqui, Deus está no monte. O problema não é a madrugada, acordar na madrugada. Não é o ensino errado das coisas. Não é que só Deus responde na madrugada. Quem acredita aqui que o Senhor se levanta da sua alta morada e Ele olha para a terra? As Escrituras dizem que Ele olha para a terra para ver o que as pessoas estão fazendo. Quando a Zenaide acordar 3 da manhã, a Bíblia diz que Ele não dorme, amém? Ele vai estar lá, tem que trabalhar amanhã, mas eu sou prioridade. Está me buscando na madrugada. Ele está lá. Daqui uns 5 ou 6 ou 7 ou 10 ou 20 ou 30 dias, está lá no monte, você está lá orando. Meu filho é doido, meu. Ele está no monte escuro, correndo risco, só para me buscar. Eu estava num dia no monte, onde eu nunca tinha visto isso, e acendeu todos os matos, ficou tudo brilhando. A glória do Senhor se manifestou naquele lugar. Pastor, você acredita nisso? Eu acredito. Que Deus se manifesta, que Deus Ele revela a sua glória. E nós estávamos lá no monte, chovendo. Daqui a pouco o pastor começou a orar assim: Senhor, derrama a tua glória nesse lugar. Eu com meu olho fechado, que eu fico com o olho fechado no monte ali. Aí eu estou ali com o olho fechado, que eu pensei: pastor está doido, a glória do Senhor vai vir da onde? Quando eu orei, estava tudo aceso. É necessário ter experiências com o Senhor. E é uma prescrição. Quem é que vai no médico? É uma prescrição, o Senhor está te passando hoje. Você escolhe se você vai tomar ou não. Tem um remédio chamado Espírito Santo na Bíblia, que Ele cura. A gente precisa voltar a acreditar no Espírito Santo de novo. Deus se diminuiu e se fez um servo. Entrou no útero de uma camponesa. A segunda pessoa da Trindade. Ela se diminui até o máximo que ela pôde, para que vida fosse anunciada. Em algum momento da história também, o Pai disse: Ele fez tudo isso por amor a mim. O nome dele está acima do meu. O Pai se diminui no céu. O Espírito Santo se diminui todo. Agora ele não para sobre a face do abismo. A terra era muito grande. Agora o Espírito Santo, ele habita dentro de você. Para dizer assim, por muitas vezes o nosso Deus, ele se diminuiu tanto. A gente não quer diminuir. João Batista diz uma das frases mais incríveis do Novo Testamento. Quando os seus discípulos apontaram para ele: olha lá, Jesus está curando, tu não batizou ele? Ô João, tu que é o cara. Ele fala assim: o homem não tem nada se do céu não for dado. É necessário que ele cresça. Aleluia. Levanta a tua mão assim, É necessário que ele cresça. Aleluia. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não vou entrar no contexto, eu não vou entrar em tantas coisas que o texto pode pedir, mas eu venho aqui trazer uma mensagem para você. Eu vim aqui dizer que o Senhor, Ele quer que você se levante de novo.
o Senhor quer que eu me levante de novo. Existem 3 grupos de pessoas, eu falei que um ainda não aceitou Jesus. Amém? Qual foi a última vez que você pregou o Evangelho? Qual foi a última vez que você falou, Jesus, ele é maravilhoso, para o teu amigo que não conhece Jesus? Quantas oportunidades nós não temos? Eu amo o Senhor porque Ele não é templista. O Senhor não está preocupado se a parede é preta, se a parede é azul. Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com o mundo. Aqui é lugar de celebração. O mundo é o alvo da igreja. Aqui é lugar de adoradores. Mas o mundo, ó. Eu estava pregando lá no futebol, lá nós evangelizamos, o pessoal não veio, mas a semente foi plantada. E ali por um momento eu pude falar para aquelas pessoas, ainda bem que estava bebendo, né? Mas ouviram que Jesus, ele salva, restaura, transforma, e ele dá uma vida maravilhosa para aqueles que estão nele. E esse grupo precisa de uma igreja apaixonada. Na realidade, o que aconteceu ontem na casa dos nossos queridos irmãos no evangelismo é o que o céu espera que aconteça. Uma geração de apaixonados por Jesus que vão abrir suas casas e declarar que Ele está voltando e tem uma obra maravilhosa para fazer. A gente colocou quadros na nossa casa, a gente pintou paredes, a gente colocou móveis e mobílias. Não pode entrar com o pé sujo na minha casa, vai sujar minha casa. Queridos, nada disso é importante para o Senhor. Aonde você vai morar, na Nova Jerusalém, as ruas são de ouro. Eu estou falando não a casa, das casas. As ruas são de ouro e de cristais. Uma das frases que me marcou essa semana foi ouvir que faça tudo como se fosse a última vez. Porque vai chegar um dia que você vai fazer aquela coisa a última vez. Sabe o que significa isso? Eu conversei com uma pessoa, Rafa, essa semana, e ele é de esquerda e eu sou de direita. Aí ele me deu um monte de coisa para falar e eu falei para ele assim, olha, eu preciso pregar o Evangelho de Jesus para você na realidade. O que nós estamos falando aqui é assunto que não edifica. Mas eu quero dar oportunidade para o melhor esquerdista, inteligente, que não é sensacionalista, que não veste uma camisa vermelha, que simplesmente tem uma posição, mas vai conversar comigo a respeito das coisas que acontecem e vai condenar o erro também. E eu quero que você converse com a melhor pessoa de direita, que não é bolsonarista, que não defende uma bandeira. A melhor pessoa de direita, que vai pegar todos os erros também e colocar na parede. Com esse grupo de pessoas a gente precisa gastar tempo. Porque a gente diz que tem um lado. Quem é de Jesus aqui? Amém. Mas desse lado a gente não comunica. Eu encontro pessoas que falam que não vão para a igreja porque viram exemplos ruins. E eu condeno isso. Não, vem cá. Você precisa ser crente. Tem um grupo de pessoas que eu conheço, cara, que dá um bom testemunho. Talvez eu não seja essa pessoa, falei para ele. Mas você precisa ter um contato, não com os piores exemplos das pessoas. Tem gente que mudou de igreja porque o irmão deu um exemplo ruim. Tem gente que está desviado do Senhor porque foi machucado na igreja. Ora, a gente pega o pior exemplo para dar desculpas ou para justificar porque nós estamos longe de Deus.
Olha, nós temos o Espírito da verdade. A Bíblia diz que nós temos o Espírito da verdade. Quando alguém pregar essa mentira na rua, você fala assim: querido, ó, eu sei, tem cristãos que dão um mau exemplo e tal, mas está no processo de transformação, mas o Senhor ama ele assim como ama você. Nós precisamos voltar a pregar o Evangelho e pelo poder do Espírito Santo defender a bandeira de Cristo. Existe um grupo de pessoas que não estão mais na igreja. E sabe o que a gente fez com eles? Saiu da igreja porque quis, disse. É desviado. Existe um grupo de pessoas que se enquadra na parábola do filho pródigo. Quem conhece essa parábola aí? Aquele grupo de pessoas que precisa voltar para o Senhor, nós já sabemos. Talvez está na lista do teu WhatsApp. Talvez é um amigo em comum. E eu quero destacar esse grupo de pessoas que precisa nos encontrar com pessoas apaixonadas por Jesus e vão receber um abraço e vão falar assim: ó, irmão, eu vou na tua casa, eu vou orar com você, nós vamos fazer um culto para o Senhor dentro da tua casa, e eu tenho certeza que você vai voltar para o Senhor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Lucas 15, 17. Diz assim o texto: quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados da casa do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e a terra. O próximo: e não sou mais digno de ser chamado teu filho, por favor, trata-me como seu empregado. E aqui me chama muita atenção, pastor André, porque talvez caiu no esquecimento, caiu no nosso esquecimento, alguém que caminhava conosco aqui na igreja. A igreja não está disputando quem foi para Cal, quem foi para Lagoinha, quem foi para Batista. A igreja tem que fazer discussões de quem foi para o mundo e voltou para o mundo, está longe do Senhor. O que tem que ser assunto para nós: quem é que eu preciso trazer de volta? Quem é que eu preciso fazer um convite? Isso me chama muita atenção, porque para nós que não saímos da igreja, para nós que não, uma teoria, né? Estamos aqui na casa do pão. Eu te faço uma pergunta: quem está longe sabe que na casa do Pai tem pão. Quem está distante sabe que na presença do Pai é o melhor lugar. E por muitas vezes nós comemos do pão, bebemos do cálice do Senhor, mas isso não traz nenhuma transformação. Nós aceitamos viver uma vida fria, vazia de Deus, estando num ambiente onde tem pessoa que se afastou, que não vê a hora, João, de voltar e para a presença do Senhor. Eu fiquei pensando nesse texto, que ele foi muito inteligente, o rapaz. Ele faz a coisa certa, quer voltar para o pai. E ele disse assim: eu tenho meus argumentos. Quem é vendedor sabe, né? Tem que ter bom argumento para vender. Eu tenho meus argumentos, eu vou chegar lá, eu estou preocupado com pão, meu negócio é pão, meu negócio é comida. Eu só não posso comer a comida do porco. Foi para uma cidade distante, né? Gastou todo o dinheiro, o filho pródigo, né? Depois veio uma crise naquela terra, perdeu tudo, gastou o dinheiro tudo e foi cuidar de porcos. Quando quis comer comida de porco,
Não podia. Aí, caiu sim. Mas quem ama esse Deus? A Bíblia diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Embora o seu discurso fosse errado, embora a sua motivação fosse errada, ele estava indo na direção certa. E ele menos esperava que quando ele foi chegando, pastor, o pai já estava vendo. Fala comigo assim: o Senhor está me vendo. E a Bíblia diz que quando o pai viu ele, o pai correu ao seu encontro. Sabe quem é a ponte? Sabe quem é o caminho para essas pessoas voltar para a igreja? Fala assim, eu. E quando ele volta, o pai fala uma das frases mais lindas. O pai se apaixonou por aquele momento, abraça aquele menino forte, manda fazer festa, devolve autoridade, devolve sandália, manda fazer roupa. Mas sabe o que me chama a atenção? Não foi nesse menino. Porque quem conhece a Deus aqui, irmãos, quando foi que ele abandonou a gente? Quando foi que ele virou as costas para você? Quando foi? Nunca. A gente conhece o perfil do pai. O que me chama a atenção é que a história vai dizer agora que o pai tinha 2 filhos e o mais velho fica. E o mais velho, quando vê um alvoroço, ele diz assim para o servo: vai lá ver o que o meu pai está fazendo. E quando o servo volta com a notícia: olha, teu pai mandou fazer uma festa porque teu irmão mais novo voltou. E mandou chamar um monte de gente lá e tal. E aquele filho ficou enfurecido. E ele vai até o pai, Rafa, ele disse assim: pai, eu estou na tua presença esse tempo todo, e o Senhor nunca matou um cordeirinho para mim. O pai disse para ele: meu filho, você não percebeu o que aconteceu? O teu irmão estava morto, mas agora ele reviveu. Eu quero falar para essa igreja que está sentada, que sou eu. E como que eu provo para o Senhor que eu estou apaixonado? E é isso que eu quero falar para você nessa noite. Como que eu mostro para o Senhor que eu estou apaixonado? Eu só consigo mostrar para o Senhor que eu estou apaixonado por Ele quando eu estou apaixonado por aquilo que Ele quer fazer. E a Bíblia diz que o Senhor veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Eu só mostro que eu amo o Senhor quando eu amo aquilo que Deus ama. Por um tempo nós nos apropriamos da bênção. Eu conheço uma pessoa que ela um dia falou para mim assim: nossa, eu falei assim, irmão, vamos voltar para a igreja. Vamos para a igreja, você está fazendo falta para nós lá. Né? A gente sabe falar, né? Ô irmão, volta para a igreja, volta para Jesus lá, vamos lá, isso é importante para nós. Daqui a pouco eu abro. Por favor, Rosa. Cheguei na casa do irmão. E ele falou para mim assim: não estou indo para a igreja, mas olha como o Senhor está me abençoando. Comprei carro, olha minha casa. E naquele momento eu pude falar uma coisa para essa pessoa. Eu falei assim: a gente se apaixonou e se apropriou da bênção, mas a gente abandonou quem é que abençoa, quem é que garante todos os dias. Não julguei. Então nessa noite eu quero te fazer um convite. A você, como o pastor fez um convite para aquelas crianças. E na linguagem deles, eu quero transmitir a você uma palavra. Está na hora de a gente voltar a se apaixonar pelas coisas do Senhor outra vez. Você pode levantar a tua mão para o céu assim e falar: Senhor, eu preciso me apaixonar por tua obra outra vez. O que me chamou mais atenção
É que ele estava dentro da casa do Pai. Ele estava no ambiente onde o Pai era visto por todos, João. Mas ele não tinha contato com o Pai mais. Sabe o que me assusta? É a gente vir para a igreja e não ter mais contato com Deus. É a gente vir para a igreja na quarta, na sexta ou no domingo e não ouvir mais a voz do Senhor. É a gente não fazer festa quando um pecador se arrepende. É a gente não comemorar quando alguém que se afastou voltou para casa. Sabe o que significa isso? Disso depende a tua vida. Disso depende a minha vida. Foi cantado aqui na hora do louvor: toda a terra se encherá da glória e do conhecimento de Deus. E quem acredita nisso? Conhecimento é intimidade. Não dá para viver sem se comunicar com Deus. Conhecimento é conhecer o Senhor, é ter intimidade. É como o esposo, quando casa com a esposa, ele a conhece, ele tem intimidade. Depois ele está 20 anos com a esposa, ele sabe tudo da esposa, sabe o dia ruim, sabe o dia mau, sabe o dia feliz dela, sabe como agradar, sabe como desagradar, conhece. E nós estamos num ambiente onde Deus está presente. E por muitas vezes a gente já não sente mais a glória dele. A gente não ouve ele falar. É jargão. Mas havia um corinho no meio da igreja. E as pessoas falavam o quê, Zenai? Fala, Deus. A gente trocou coisas mecânicas, coisas que não... por conhecer mais o Senhor. O Senhor quer se revelar a você nessa noite. O Senhor marcou o encontro com você nessa noite. Sabe por quê? Porque toda vez que o Senhor é adorado, Ele faz parte, Ele vem. A Bíblia diz que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Então Ele está aqui para dizer para você: é tempo de você voltar. É tempo de você voltar. É tempo de você voltar ao teu primeiro amor. Mas hoje, podemos dizer para o Senhor a verdade. O que você ainda não falou para Ele hoje? O que você não falou para Ele hoje? Eu falei esses dias, o problema não é ter perdido o primeiro amor. O problema não é ter se afastado desse primeiro amor, Jaque. O problema é achar que isso é o nosso normal agora. Levanta a tua mão assim e profetiza. Vem Espírito do Senhor sobre a igreja outra vez. Você pode profetizar. Vem outra vez, acende a chama outra vez. O problema não é ter acontecido isso com a gente, é ter achado isso normal. Eu falo com a minha esposa todo dia: amor, nós precisamos nos apaixonar um pelo outro, porque quando eu estou apaixonado, eu não meço esforços. Conversando com nossos pastores do ministério, ele fazendo enquetes no Instagram, para que a igreja venha para a igreja. Eu falei: meu Deus, que ponto a gente chegou? Eu tenho que usar o meu Instagram para avisar para os irmãos que tem culto. A gente pedia para o pastor dar chave, a gente quer orar, pastor. Pastor, nós queremos fazer um grupo de evangelismo no meio da rua, pregar o evangelho, sai que nem doido atrás de gente. A gente ficou inteligente demais, a gente tem pregação no YouTube, a gente lê a Bíblia quando quer ler. Irmão, está na hora de voltar às primeiras obras. Eu vim aqui nessa noite para dizer para mim: o evangelho sem paixão não é evangelho, é escolha própria. A Bíblia diz que aquele que aceitou o Senhor, ele decidiu viver por Ele. A gente não fala nas nossas conversas que ainda tem uma cruz para carregar. Talvez a gente converse nas nossas reuniões do nosso gosto, do que a gente acha. Eu pouco vou conseguir falar tudo que eu escrevi aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite: o amor de Deus é tão grande, tão forte, tão impressionante,
que mesmo a gente longe, falhos, errantes, Ele continua te chamando. Vem, vem. O Senhor está te chamando, vem. Vem para perto. Às vezes, quando a gente ouvia a palavra do Senhor, o nosso coração se estremecia tanto. E estar no primeiro amor é estar no tempo da inocência. Eu não estou preocupado, eu não estou vendo o erro do irmão, eu não estou vendo se a maquiagem da irmã está borrada, eu não estou vendo se o irmão veio com uma roupa amarela demais. Paixão fala de você estar no ambiente e querer viver a totalidade daquele momento. Eu quero viver a totalidade daquilo que Deus está fazendo. Se o Senhor essa noite quiser derramar dons espirituais, eu quero receber. Se Ele quiser usar com profecia, eu quero receber essa profecia. Se Ele quiser falar, se Ele quiser mostrar uma visão, se Ele quiser batizar uma criança, pouco importa. Se no momento da adoração, coisas sobrenaturais começar a acontecer, pouco importa. Eu quero fazer parte da totalidade daquilo que Deus está fazendo. A gente se contaminou com vinho. A gente se contaminou com contenda, com discussões, mas a gente se esqueceu que nós precisamos nos encher do Espírito Santo. A gente se alimentou de informações, de coisas que nos falaram. Olha, irmão, o melhor conhecimento que você pode ter de Deus está na Bíblia, está na palavra do Senhor. A melhor coisa que você pode fazer hoje é com o teu coração quebrantado diante do Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer o discurso de Davi. Olha, Senhor, me tire tudo, me tire o reino, me tire a coroa, me tire, sabe, tudo, Senhor. Só não tire a alegria da tua salvação. Se ser salvo não é o que te motiva a adorar o Senhor, tuas motivações estão erradas. Nós comemorávamos pela salvação. Quem é salvo na pessoa do Senhor pode dar um grito de júbilo aí no seu lugar? Eu quero terminar, porque eu não tenho mais tempo, na passagem que Jesus foi à casa de Marta, Lucas 10, 38. Havia um convidado muito importante na casa de duas irmãs. Apenas uma conseguiu usufruir da presença de Jesus. Do 38 ao 42. Lucas 10, 38 ao 42. Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram ao povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta. Talvez ele está falando comigo, Roberto. Talvez esteja falando com a Rose. Vinícius. Os da família, Sandro. Você está preocupado e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. A gente está preocupado com casa que vai ser tomada, a gente está preocupado com carro que vai apodrecer, a gente está preocupado com dinheiro, a gente está preocupado com tanta coisa, com trabalho, mas só uma coisa é necessária. Para que você seja bem sucedido em todas as coisas, para que você cumpra o propósito do Senhor, a presença do Senhor é necessária. Estou correndo demais essa semana, não consigo ir para o culto. Ajuste, priorize, tenta negociar com o patrão: olha, eu quero chegar mais cedo hoje porque tem culto. Esses dias eu estava numa quarta-feira jogando basquete. É um pecado. Brincadeira, irmãos. Mas eu estava lá, foi tão divertido jogar basquete. Eu queria, mas é dia do culto. Eu falei: rapaz, esses meninos só basquete é dia do culto. Quando eu estava lá, o Espírito Santo falou comigo: ei,
Mas o Senhor não é prioridade? Então, se ele fosse prioridade, o basquete estaria em segundo plano. Não precisou ninguém apontar o dedo para mim, o Espírito Santo continua falando com a igreja. Você pode glorificar o Senhor. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. O Espírito Santo fala com a igreja. E ali eu falei assim, hipocrisia minha, né? Hipocrisia minha, né, Senhor? A Bíblia diz, em primeiro lugar, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos será. A gente está atarefado demais. E a gente perdeu a melhor escolha. Sabe tudo isso? Eu faria aqui a frase para vocês. Viva como se fosse. Faça todas as coisas como se fosse a última vez. Porque vai chegar um dia, filho, que de verdade vai ser a última vez que você come um pão, que você se reúne com seus amigos, que você se reúne com a sua família, que você se reúne aqui com seus irmãos. E para concluir, inclua Jesus. Fala comigo assim. Inclua Jesus. Inclua Jesus em tudo aquilo que você faz. Quem disse que você precisa vir para a igreja 7 dias na semana? Mas Jesus pode estar com você, sendo glorificado em todos os lugares que você vai. Seja lá na tua venda, no teu trabalho, seja no trabalho lá, os que cuidam de pessoas, seja no trabalho, no mercado, seja numa empresa, seja em qualquer lugar. Conversávamos isso ontem com o pastor. O problema não é isso, é que Jesus realmente ele deixou de ser a parte mais importante. Então nós temos afazeres, casa para arrumar, trabalho, nós temos que manter a nossa vida social, nós temos que lá no Instagram mostrar que nós estamos fazendo uma viagem, que nossa vida está progredindo. E não é essa a vontade de Deus. A melhor parte sempre será estar na presença do Senhor. Eu não sei se o louvor vai conseguir cantar, mas eu quero sair desse ambiente. Pode subir se quiser já. Eu quero sair desse ambiente onde eu consigo dizer uma frase que não tenho mais tempo para o Senhor. Quem já falou isso aqui alguma vez? Parece que eu não tenho mais tempo. E outra coisa. Quem crê que Deus aqui, Ele é um Deus que trabalha em seu favor? Sabe o que a gente diz que às vezes não tem tempo? Que a gente está correndo atrás das coisas. Eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Mas quem diz que o Senhor não cuida de nós? Eu preciso nessa noite, pela ação do Espírito Santo, te mostrar que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Levanta a tua mão assim. Todas as coisas. Você pode dizer? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Fala, vírgula. Essa é a tua parte, amém? Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. O Senhor te chamou para viver o seu propósito. Eu quero nessa noite que você se coloque de pé. E se você quiser vir na frente, amém. Se você quiser colocar a mão no seu coração, amém. Mas eu gostaria que você... Eu vou voltar em Apocalipse. E eu vou ler esse texto. Apocalipse 2:4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no começo. Veja onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que você praticava. Do contrário, virei e tirarei o seu candelabro do seu lugar entre as igrejas. Se você nessa noite está aqui e você precisa voltar, se você quiser vir na frente, amém. Se não, coloque a mão no seu coração. Eu quero orar.